Olá, muito boa tarde. Você que está nos vendo agora e um olá para você que vai nos ver no futuro. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um tema bem importante, não só para o setor têxtil, mas para todas as indústrias que querem aí alcançar um novo patamar no seu desenvolvimento. Vamos falar de certificações, os vários tipos que existem e como que essas certificações podem impactar no dia a dia da sua empresa, que vantagens, quais investimentos, será que é a sua hora, qual o tamanho de empresa, todas essas dúvidas a gente vai bater um papo e vamos tentar solucionar, tá bom? E para isso a gente chamou aqui 3 especialistas, a começar pelo nosso convidado internacional, que já esteve com a gente em outras oportunidades, nosso colega e amigo Antônio Braz Costa, que é diretor-geral do CITEV, falando diretamente com a gente lá de Portugal. Seja muito bem-vindo novamente, Braz. É um gosto para mim estar convosco hoje. Obrigada. Temos também o Antônio Carlos Barros de Oliveira, que é diretor de certificação da ABNT, é o papa do assunto. Muito bem-vindo, Antônio Carlos. Muito obrigado pelo convite e vamos ter uma boa conversa aí durante esses minutos. Com certeza. E o nosso último convidado, porém não menos importante, o James Pedro Nadim, ele que é consultor em certificações de várias empresas, e aqui hoje ele vai falar do caso da Covolan, que hoje já tem várias certificações, né? E para comandar tudo isso, nós vamos ter o Fernando Pimentel, nosso mediador, nosso presidente da BIT, comandando aí sempre. E antes de passar a palavra, não esqueça de curtir nosso canal e dar um joinha aí no canal da BIT. Fernando, é com você. Muito obrigado, Lígia. Muito obrigado aos nossos convidados, Braz, Antônio Carlos e James, por atenderem o nosso convite. E muito obrigado a você que vai nos acompanhar nesses 60, 90 minutos de conversa sobre um tema que é da mais alta relevância. Ele vem ganhando destaque cada vez mais, porém, notamos que há bastante confusão nas empresas, o que fazer com relação à certificação, por que tenho que me certificar, certificar é um passo importante ou não é uma exigência do fornecedor ou do cliente, é do público final, tem tantas certificações disponíveis no mercado, e com isso tudo nós estamos procurando, estamos realizando nesse momento uma pesquisa junto com o Senai CETICT e a Firjan para tentar capturar quais são as tendências que as empresas estão entendendo que elas deverão seguir mais à frente, mas além disso também levar a elas as condições e as razões pelas quais isso poderá ser um diferencial no primeiro momento e mais à frente talvez até algo obrigatório do ponto de vista legal ou do ponto de vista da sua relação na cadeia de produção e distribuição. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar esta tarde o Antônio Carlos, que é o diretor da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, com o qual e sua equipe nós estamos discutindo aí a certificação ecológica, o Braz Costa, que tem uma experiência vastíssima nesse campo, e o James, trazendo aí a efetividade disso numa empresa a qual ele assessorou. Vamos dar início com as palavras do Antônio Carlos, respondendo ou tentando circunscrever o ambiente atual das certificações, se isso é para todo mundo, se isso vai fazer diferença ou não, porque as empresas, de uma forma geral, principalmente as pequenas e médias, elas têm muita dificuldade de saber o que fazer, para onde ir nesse caminho. E nós estamos aqui justamente para ajudar, junto com os parceiros, a direcionar, se assim posso falar, esse entendimento, principalmente pensando nas empresas de menor porte e na sua rede de produção e distribuição. Antônio, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, amigo Fernando Pimentel, presidente da BIT, Braz Costa e James Nadim, nossos companheiros nessa live de hoje. E uma boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando essa live patrocinada pela BIT. Eu acho que quando a gente fala, vamos dizer, em certificação, nós temos que fazer, vamos dizer, eu diria, análise de tempo. Nós estamos falando de um processo para o mercado, de uma maneira geral, que basicamente se iniciou em 1990,
com, vamos dizer, o lançamento das normas ISO 9001, que eram as normas, vamos dizer, de gestão de qualidade, e que começou, vamos dizer, com as grandes organizações, e dessas grandes organizações hoje está, vamos dizer, espalhada por pequenas e médias organizações no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Hoje nós temos milhares de empresas que estão, vamos dizer, trabalhando, vamos dizer, num processo de certificação. Então, se nós podemos responder, vamos dizer, se a certificação vamos dizer, um movimento para as pequenas, médias e grandes empresas, mas é um movimento novo, sem dúvida alguma, é um movimento novo. Um movimento de 30 anos, de 1990 a 2020. Mas eu acho que é importante a gente iniciar, vamos dizer, nosso papo, essa nossa conversa, e fazer um histórico, vamos dizer, sobre os processos de certificação no segmento têxtil, que é exatamente, vamos dizer, o nosso tema, vamos dizer, de hoje, sem, obviamente, desprezar todos os segmentos industriais. Nós temos que também levar em consideração que o segmento têxtil é um dos mais presentes nos processos de certificação aqui no Brasil e envolve diferentes fases da sua cadeia produtiva. Nós podemos iniciar, vamos dizer, fazendo um breve histórico, uma breve viagem aí, na fase do plantio, da colheita e do beneficiamento do algodão. Vamos começar, vamos dizer, com uma fibra têxtil. Então, nós temos aí uma fibra natural têxtil. Nós temos aí, em 2005, a criação, vamos dizer, de um programa que foi capitaneado pelo IAF, que era um braço da AMPA, da Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão, que era denominado Programa de Algodão Social. Por que foi, vamos dizer, criado esse programa? O grande mote desse programa foi uma exigência internacional. Hoje, vamos dizer, o segmento, vamos dizer, de produção, vamos dizer, de algodão é um segmento totalmente, vamos dizer, mecanizado. E, normalmente, alguns países ainda utilizam, vamos dizer, uma agricultura familiar. Isso suscitou, vamos dizer, alguns questionamentos com relação a compradores internacionais sobre como era processado, vamos dizer, a colheita e beneficiamento do algodão no Brasil. Então, foi criado, vamos dizer, um programa por uma pressão de compradores internacionais, preocupados principalmente com os aspectos sociais destinados, vamos dizer, a esse segmento da cadeia têxtil. Mas foi criado, vamos dizer, um programa, vamos chamar assim, um protocolo, baseado nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, principalmente a NR31, que é uma norma de trabalhos agrícolas, e também foi dando uma ênfase muito grande a trabalho análogo a trabalho escravo, a partir do momento que não existe trabalho escravo no Brasil, então um trabalho análogo a trabalho escravo, e também, vamos dizer, o trabalho, vamos dizer, infantil. Então, hoje, sem dúvida alguma, não existe esse tipo de condições nesse tipo de segmento da indústria têxtil. Mas, algum tempo depois, também foi gerado alguns critérios de sustentabilidade. A ABNT teve o privilégio de participar, vamos dizer, desse processo de certificação desde a sua criação e durante, vamos dizer, esses 15 anos de manutenção, já que é executada a cada ano uma avaliação, uma certificação das fazendas produtoras. Em 2013, a ABRAPA, que é, vamos dizer, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, adotou esse critério e modificou, vamos dizer, alguns aspectos do protocolo e estendeu mesmo a todos os estados produtores associados à ABRAPA. Nós podemos citar aí o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Goiás, São Paulo, Piauí, e junto com essa iniciativa houve também um movimento de espalhar, vamos dizer, esse processo para, vamos dizer, o cenário, vamos dizer, eu diria, internacional. Então a ABRAPA fez um convênio com o BCI, que é o Better Cotton Initiative, no qual, vamos dizer, houve, vamos dizer, uma sinergia entre os propósitos, não só, vamos dizer, da ABRAPA, e também, vamos dizer, os propósitos do BCI. Mais uma vez, a BNT participou, vamos dizer, ativamente deste programa, desde, vamos dizer, a sua criação. Para a gente ter uma ideia da magnitude disso, na safra de 2019-2020, foram avaliadas 381 fazendas,
sendo que 63% dessas fazendas foi, vamos dizer, avaliada, vamos dizer, pela ABNT. Recentemente, em 2020, nós tivemos mais um movimento, que era um movimento relacionado, vamos dizer, a essa cadeia têxtil, que era, vamos dizer, a certificação das UBAs, que são unidades beneficiadoras de algodão. Como, vamos dizer, a avaliação e a certificação no ano de 2020, um ano, vamos dizer, difícil para todos, vamos dizer, todos os mercados, não só, vamos dizer, a indústria, como o comércio, houve, vamos dizer, um piloto em que foi, vamos dizer, avaliado 20 unidades. Então, eu acho que também é um protocolo baseado principalmente na parte de segurança do trabalhador, tendo em vista, vamos dizer, a contaminação gerada pela fuligem do algodão, e também, vamos dizer, aspectos trabalhistas e aspectos ambientais. Passando daí e seguindo, vamos dizer, essa cadeia têxtil, nós vamos entrar nos fabrics. Isso daí, desde 1990, as grandes organizações iniciaram-se movimentos de certificação, principalmente vinculado à parte de gestão do negócio. É importantíssimo por frisar que a norma 9001 nada mais é do que uma norma de gestão, vamos dizer, do negócio. Cabe, vamos dizer, à empresa verificar, vamos dizer, se os seus mecanismos de controle, os seus mecanismos de fabricação estão, vamos dizer, atendendo, vamos dizer, esse padrão, vamos dizer, que é um padrão, vamos dizer, internacional. Daí gerou-se, vamos dizer, mais a ISO 14001, que é uma norma voltada, vamos dizer, para a parte ambiental, partindo aí para antigamente a OSHA 18001, uma norma de saúde e segurança ocupacional, e culminando, vamos dizer, com, na época, a SA 8000, que é uma norma de aspectos sociais. Então, as grandes empresas, olhando principalmente para o seu negócio, para a continuidade do seu negócio, começaram, vamos dizer, a se preocupar em implantar padrões normativos referentes à gestão do seu negócio. A ABIT, num movimento, vamos dizer, pioneiro, lançou, vamos dizer, um selo o qual reuniu, vamos dizer, uma coletânea de alguns requisitos desses padrões normativos, principalmente o padrão de qualidade, que é a BNT-NBR ISO 9001, o padrão ambiental, a BNT-NBR 14001, e, vamos dizer, um padrão de responsabilidade social. Me pergunta qual foi, vamos dizer, o sentido disso. Como, vamos dizer, o amigo Pimentel, vamos dizer, colocou no início, mas esse programa, essa atividade, ela não está restrita, vamos dizer, ao grande fabricante, ao grande produtor. Ela está começando, vamos dizer, já há alguns anos, e eu digo alguns bons anos, a ser, vamos dizer, identificada para a pequena e média empresa como também, vamos dizer, um elemento propulsor no desenvolvimento das suas atividades, dos seus negócios. Então, o que nós temos? Nós temos uma combinação de 3 padrões normativos em que, vamos dizer, o selo que foi o selo patrocinado, eu diria criado, vamos dizer, pela BIT, do qual também a BNT teve o prazer de participar desde o seu início, procurou pensar alguns requisitos fundamentais, vamos dizer, da qualidade, do ambiental e da parte social, que pudessem compor, vamos dizer, uma estrutura, vamos dizer, uma base, para que as empresas, principalmente aquelas empresas de médio e pequeno porte, pudessem, vamos dizer, ingressar em um mercado que eu diria cada vez mais competitivo, onde aqueles que estiverem comprovando, vamos dizer, a qualidade dos seus processos e seus produtos poderão, vamos dizer, continuar, se perpetuar nesse mercado. Então, vamos dizer, essa parte do selo foi um movimento extremamente, vamos dizer, importante para, vamos dizer, reunir aspectos de padrão de gestão, vamos dizer, ao pequeno, vamos dizer, e grande empresário. Olhando, vamos dizer, um pouquinho mais à frente, nós temos dentro da cadeia têxtil, vamos dizer, a parte do varejo. E a parte do varejo, ela começou, vamos dizer, um movimento em 2010, através de uma associação, que é a BVTEX, que é a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, no qual, vamos dizer, também se criou, vamos dizer, um protocolo esse que envolveu
não só, vamos dizer, o trabalho, vamos dizer, social, a parte social, também, vamos dizer, como a parte, vamos dizer, do atendimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E, vamos dizer, há alguns anos atrás, incorporou também aspectos ambientais. Aí vamos colocar o seguinte, isso daí, vamos dizer, foi baseado, vamos dizer, em que, eu diria, sentimento, em que, vamos dizer, vontade. Por exemplo, o setor têxtil de varejo, ele tem, vamos dizer, uma característica muito grande. Ele pode sofrer, vamos dizer, uma interpretação, muitas vezes errônea, da utilização de mão de obra, vamos dizer, infantil ou mão de obra análoga a escravo. Isso daí cria, vamos dizer, eu diria, um risco muito grande, vamos dizer, ao nome das organizações. Nós já tivemos casos internacionais gravíssimos envolvendo, vamos dizer, a Nike nesses aspectos sociais, vamos dizer, e de comportamentais. E aqui no Brasil não ficou atrás. Vamos dizer, muitas vezes o Ministério Público, vamos dizer, procurava, vamos dizer, essas organizações, vamos dizer, para, vamos dizer, vinculá-las a uma utilização de trabalho escravo, análogo a trabalho infantil, o qual, vamos dizer, eram executados muitas vezes por fornecedores, vamos dizer, desses grandes magazins, dessas grandes organizações. Então, é um risco muito grande, quer dizer, ter associado a sua marca, vamos dizer, um problema relacionado a aspectos sociais. Então se criou, vamos dizer, por esse processo de qualificação, dando uma ênfase muito grande à parte de atendimento às normas do Ministério do Trabalho, as NRs, e também ao lado social. Bem, para também ter uma ideia, hoje nós temos anualmente, essas avaliações são feitas em regime anual, vamos dizer, aproximadamente de 4.000 a 5.000 empresas que são avaliadas dentro desse programa, visando, vamos dizer, o atendimento das prescrições relacionadas, vamos dizer, ao varejo. Temos aí, vamos dizer, um quadro, vamos dizer, importante, vamos dizer, de toda, vamos dizer, essa cadeia produtiva do setor têxtil, e vamos dizer, o quadro que eu acabei de pintar foi um quadro com tintas fortes, com tintas brilhantes, que vamos dizer, que foi uma reação imediata e efetiva do setor têxtil a um processo de certificação, muitas vezes por uma opção própria e muitas vezes por uma exigência externa. De qualquer maneira, eu tenho certeza absoluta, dentro, vamos dizer, da nossa experiência ao longo desses 30 anos no processo de certificação, que o setor têxtil é um setor que encampou diretamente, vamos dizer, todos os conceitos de padrões de qualidade, e vocês viram que existem uma diversificação muito grande em função exatamente, vamos dizer, das demandas, quer seja do mercado interno, quer seja do mercado externo. Eu acho que eu, de uma forma breve, tentei, vamos dizer, desenhar, vamos dizer, esse quadro, vamos dizer, colocando grande número de certificações, de processos de certificações hoje existentes e como ele está sendo incorporado pela indústria têxtil. Mas também temos que dar, vamos dizer, uma grande ênfase hoje à parte de rotulagem ambiental que está sendo, vamos dizer, utilizada, vamos dizer, nos 5 continentes. Quer dizer, nós somos representantes do GEM, que é o Global Ecolabel Network aqui no Brasil, e já temos também demandas de rotulagem ambiental para várias empresas do setor têxtil. Então, de uma maneira ampla e geral, vamos dizer, uma exposição, vamos dizer, rápida, e espero que tenha sido, vamos dizer, por dentro dessa trilogia, bem entendida de como se comporta hoje o processo de certificação dentro do setor têxtil. Muito obrigado, Antônio. Muito claro, e nós trabalhamos nisso lá atrás, no Selo Qual, uma certificação voluntária bem ampla, e que nós estamos agora, junto com vocês e outros atores, dando aí uma repaginada à luz das atualizações e das necessidades do mercado.
Então, esse panorama da indústria têxtil e confecção é real. Temos aí as certificações no algodão, temos dos varejistas, temos da indústria, e nós estamos construindo esse modelo. O ideal é que tudo se converse. Eu acho que o Brasil tem uma grande vantagem, porque as nossas associações se conversam o tempo todo e facilita esse processo de discussão dos caminhos melhores, a despeito dos ruídos que sempre vão existir ao longo dessa trajetória. Braz, conta pra gente como é que estão as coisas aí na Europa, na sua visão, se teve, etc. Bom, deixem-me colocar os dois pés na indústria e também no varejo. É a nossa realidade. A realidade brasileira inclui na cadeia têxtil também a agricultura. A nossa realidade, pelo menos até este momento, é uma realidade que não inclui esse pedaço, embora estejamos a trabalhar para diminuir a dependência da Europa, em particular de Portugal, relativamente ao exterior, na produção de fibras, mas não é, enfim, podemos marcar uma conversa para falar de bioeconomia, não é hoje o caso. Colocando os dois pés na indústria, eu classifico a certificação como um instrumento de competitividade. Um instrumento de competitividade na perspectiva de que as empresas que querem competir, e sobretudo as que competem no mercado internacional, nos mercados mais exigentes, têm na certificação um instrumento que é um instrumento simplificador da demonstração de capacidade. O que é que eu quero dizer com isto? Uma certificação é uma declaração que é feita por um organismo independente de que determinado produto ou determinada empresa cumpre os requisitos de uma referência, de um referencial. Uma norma, um caderno de encargos, qualquer documento de referência. E, portanto, é um instrumento interessante porque uma empresa não tem que demonstrar, não tem que abrir as portas, não tem que mostrar a forma como funciona ou de fazer testes aos seus produtos sempre que lida com um cliente em particular. O objetivo é que uma entidade independente diga: este produto ou esta empresa está de acordo com o referencial. E a partir daí, num sistema de confiança que existe ao nível de cada país, mas também ao nível internacional, basta ao cliente perceber que a empresa ou o produto da empresa foi avaliado por essa entidade independente e obteve a devida certificação. Portanto, já lá vai o tempo na Europa em que se pensava que a certificação era um custo, em que se pensava que era uma obrigação imposta por burocratas. A indústria têxtil europeia e, em particular, a portuguesa, sabe que a certificação não é nada disso. A certificação é um instrumento comercial dos mais potentes, sobretudo quando endereçamos os mercados mais exigentes. Dito isto, a realidade da certificação em Portugal, no setor têxtil, começa por aquilo que é horizontal a todas as empresas, a ISO 9001, que no fundo certifica que a empresa tem um tipo de organização que garante níveis de qualidade elevados na sua operação. ISO 14000 para a área ambiental, isto está a ser agora ultrapassado por algumas dinâmicas de que falarei mais adiante, OSHAS 8000, etc., SA 8000, etc., que são normas genéricas que se aplicam a qualquer empresa e que têm sido amplamente adotadas por empresas do setor têxtil. Mas aquelas que são diferenciadoras são as certificações ou os sistemas de certificação que são específicos do setor e que são as mais demandadas pelos clientes ou por quem os representa no momento da compra à indústria, que são, em última instância, os varejistas. Não resisto a contar-vos uma pequena história. Há alguns anos, a Inditex,
que é a empresa que detém marcas como Zara, Bershka, etc., a maior varejista do mundo, foi confrontada numa roda de imprensa por um jornalista que lhe disse: eu tenho conhecimento que há produtos nas vossas lojas que foram produzidas por crianças na Índia. E tenho conhecimento, que vocês têm conhecimento deste facto. Bom, os resultados de imagem para este varejista poderiam ser enormes e tiveram que reagir imediatamente. Ou seja, a preocupação dos varejistas é incorporar as preocupações do consumidor final para evitar ter danos de imagem na sua operação. Seja nesta questão do trabalho infantil ou do trabalho escravo, etc., mas também nas questões da qualidade intrínseca dos produtos têxteis. E, por outro lado, em regiões como a União Europeia, há regras muito apertadas, por exemplo, no que diz respeito à utilização de produtos químicos e, como qualquer empresa, o setor têxtil tem que demonstrar que os produtos estão isentos desses produtos. Dito isto, são essencialmente os varejistas que são os grandes responsáveis pela demanda de certificações, que no fundo é a demonstração de que as práticas das empresas estão conforme as leis e conforme as normas e outros documentos de especificação. Qual é o sistema mais importante, deixem-me dizer assim, ou talvez o mais difundido na certificação de materiais têxteis no mundo? É o sistema Oecotex. O sistema Oecotex é o que certifica mais empresas por ano, cerca de 25 mil, e que é um sistema que neste momento abarca desde a toxicidade dos produtos até à sustentabilidade da operação nas fábricas têxteis. Em segundo lugar, o sistema GOTS. GOTS é um sistema de certificação que garante que o algodão utilizado é um algodão orgânico. E em terceiro lugar, deixem-me destacar Bluesign. Bluesign é muito parecido com o sistema Oecotex. Enfim, não tem a mesma difusão, não é tão conhecido, não tem tantas empresas certificadas, embora seja um sistema de certificação que, em alguns nichos, nomeadamente na área do desporto, tem uma aceitação muito grande. E porquê é que estes rótulos são tão difundidos no mundo? Apenas porque as grandes cadeias de varejo europeias e americanas, inicialmente as europeias, hoje em dia e cada vez mais as americanas, exigem este tipo de certificação como forma de garantir que os produtos podem entrar dentro dos seus países. Neste momento, além da toxicidade e do nível de sustentabilidade da produção têxtil, e como já foi dito pelo nosso companheiro António, emergem sistemas de certificação no que diz respeito à sustentabilidade, à economia circular e ao conteúdo em reciclado. Neste caso, a mais conhecida é um sistema de certificação que nasce nos Estados Unidos, numa organização chamada Textile Exchange, e que tem vários subsistemas de certificação, alguns deles já foram aqui hoje mencionados, como o GRS e outros. Dito isto, qual é que é a importância, para responder diretamente à pergunta, qual é a situação e a importância destes sistemas no mercado europeu? Dificilmente um varejo europeu aceita produtos que não tenham algumas certificações. Dependendo, enfim, da empresa, pode preferir Bluesign a Oecotex, Oecotex a Bluesign, pode utilizar o GOTS ou outros sistemas que garantam a origem da matéria-prima, mas exigem, quer do lado da qualidade intrínseca do produto, da toxicidade do produto, etc., mas também, cada vez mais, sobre esta rastreabilidade e o nível de sustentabilidade. Eu direi que ninguém hoje compra na Europa, estou naturalmente a falar das cadeias de varejo que são relevantes,
não apenas as maiores, mas todas as que são relevantes, ninguém compra sem uma evidência de compliance com estas regras, com estes referenciais, através de um sistema de certificação. Mas, por outro lado, as empresas do setor têxtil e do vestuário europeias, em particular as portuguesas, que endereçam mercados mais exigentes, com produtos de maior valor acrescentado, como não podia deixar de ser. Portugal não pode competir com o Norte de África, ou com o Extremo Oriente, ou mesmo com a Turquia, endereçando mercados mais exigentes. São as próprias empresas que procuram níveis de diferenciação, nomeadamente nesta nova onda do que é sustentável, do que é mais sustentável e do que está preparado para este conceito largo, difícil, mas um grande objetivo, que é a economia circular, de resto de acordo com o Green Deal, que neste momento é a mais grossa das linhas de política pública da União Europeia e que vai influenciar a vida das empresas e dos cidadãos nos próximos anos. Dito isto, e deixando para a discussão questões que o público possa suscitar, ou mesmo o Fernando possa vir a perguntar, eu deixava-vos apenas com uma imagem do resultado de um estudo que foi feito na Alemanha sobre a prevalência, o número de vezes que é citado e que aparece na comunicação social, nomeadamente em sites especializados, mas também em sites que têm como destino o público em geral, os consumidores, do que é a importância e o reconhecimento destas marcas, das mais importantes neste momento na Europa, destas marcas junto dos consumidores. E, portanto, poderão ver aqui que esta noção do Ocotex, muito focado na toxicidade e na sustentabilidade das fábricas, e logo a seguir a questão do orgânico, que está a fazer uma carreira incrível, e o GOTS está, neste momento, já muito perto da notoriedade do próprio sistema Ocotex, tendo outras aqui a lutar também pelos lugares cimeiros. Uma chamada de atenção para o ZDHC. O ZDHC resulta exatamente da pressão da comunicação social e das ONG, nomeadamente a Greenpeace, junto dos grandes varejistas internacionais. ZDHC significa descarga zero de substâncias nocivas. Neste gráfico é possível perceber que não é muito mencionado, mas que suscita grande agrado pelos consumidores de informação, já que é uma organização que, no fundo, foi criada para pressionar os varejistas a cumprir as boas práticas, digamos, as boas regras de não poluição no mundo, independentemente da origem, em qualquer parte do mundo, para garantir o caminho virado à sustentabilidade do setor têxtil, que, justa ou injustamente, as contas eu não os conheço, mas que é tido no mundo como o segundo mais poluente de todos os setores no mundo. Muito obrigado, Braz. Acho que nós tivemos aí também uma bela apresentação inicial sobre a visão de Portugal. Fernando, está com eco. Desliga um dos aparelhos. Ou baixa. Desligado tudo, não tinha nada aqui. Agora foi. Bom, muito obrigado, Braz. Eu tenho acompanhado a posição da Euratex no novo business plan da indústria têxtil europeia e está sintonizado com o Green Deal da União Europeia. Ao mesmo tempo, nós temos aí, você colocou algumas das marcas de certificação mais conceituadas e fez esse link de que essas certificações elas acabam vindo mais pela dor do que pelo amor. Pelo menos tem sido assim ao longo dessa história. Ou uma imposição legal, ou uma imposição de varejistas, mas, na verdade, nós precisamos de mudar essa rota, para entender que essa rota não tem que ser imposição, tem que ser uma rota realmente de uma política
de desenvolvimento sustentável, e não vamos entrar na bioeconomia, porque só isso dá um outro programa. E agora, diante da fala do Antônio, diante da sua fala, nós vamos ouvir o James sobre um case de uma empresa brasileira em que ele atuou assessorando nos processos certificadores, e o que isso trouxe, não só no aspecto mercadológico, mas aí entram questões que são muito debatidas pelas companhias. Eu não faço isso porque vai ficar mais caro. Ele quer que eu me certifique, mas ele não quer pagar mais pelo meu produto. Enfim, essa discussão está sempre em voga. E, na verdade, eu acho que não há outra alternativa, não é nem uma discussão se e quando, já é. Agora, obviamente que a trajetória de cada grupo empresarial, de cada companhia individualmente, vai ser uma trajetória a partir da decisão dos seus empreendedores. Então, James, por favor, a palavra é sua. Conte para nós um pouco aí da sua experiência com essas implantações em empresas brasileiras, ou mais especificamente no case Covolan, como você julgar pertinente. Um abraço. Obrigado. Muito boa tarde, Fernando. Agradeço o convite da Lígia também. Prazer estar com vocês, Antônio Carlos, Caro Brás, um amigo seu chamado Fritz, manda ali um abraço também, né? Fritz foi o nosso mentor. Um abraço para ele também. Isso, do processo do Ecotex, lembrando que o Instituto Hohenstein é o que nos dá o apoio, né? E por onde somos certificados também, que também é cofundador do Ecotex, né? Cumprimento a todos que estejam ouvindo, né? Sobretudo a diretoria da Covolan, que nos oportunizou desenvolver esse trabalho, né? Vou começar pelo ponto mais, talvez, picante, né? Que você comentou, Fernando, que é a questão se é caro, né? Implantar uma certificação, e depois nós vamos mostrar o que nós conseguimos na Covolan. Todas as certificações, elas trazem muitos benefícios e muitos ganhos. A partir do momento que você tem um melhor controle, a partir do momento que você tem indicadores, metas, né? Você tem o entendimento, e a partir daí você tem um melhor controle, o que permite a melhoria. Então, para que nós possamos ter melhores práticas, melhores processos, nós precisamos ter, como o Antônio Carlos comentou no início, né, um processo definido. E as certificações, elas exigem isso. Seja a ISO 9000 na gestão da qualidade, seja a 14000 na ambiental, seja a OSAS 18000, que agora estamos indo para 45001, né, na questão de saúde, segurança, responsabilidade social. Todas elas trazem exigências, e a partir daí nós temos metas a serem desenvolvidas. Uma das grandes conquistas que nós tivemos na Covolan, né, entre outras tantas, que eu posso aqui adiantar, e isso os empresários têxteis vão entender bem, foi a redução da segunda qualidade. A partir do momento que nós implantamos o sistema de gestão da qualidade, a ISO 9001, nós reduzimos em 2% a segunda qualidade. Então, se você colocar isso, né, na questão do custo, né, é só pegar o volume total produzido das empresas têxteis, elas vão ver que 2% deixou de ser segunda e passou a ser primeira. Só isso daí já pagaria ad eterno a implantação de qualquer processo, qualquer sistema de gestão. Falando da Covolan, né, como é que foi esse processo na Covolan? A Covolan, contrariando as empresas, ela iniciou a partir de uma visão estratégica, uma visão de futuro por parte da sua diretoria, da importância dessa questão da sustentabilidade. E nós iniciamos com a ISO 14001, né? Foi a nossa primeira certificação em 2010. Então, nós atendemos a Covolan desde 2008. Como que nós conseguimos isso? Primeiramente, com a conscientização, algo que foi muito comentado, né? Com engajamento e exatamente esse estabelecimento de metas, né? Começamos com o programa 5S. O programa 5S é uma base que cria conscientização aos colaboradores, aos funcionários, né, tendo uma noção
do combate ao desperdício, né, do melhor uso dos recursos, e ele cria todo um caminho para que a gente possa implantar outros programas. A partir do momento que nós implantamos a ISO 14001, vimos claramente os ganhos que tivemos com o sistema de gestão, né? A ISO 14000 ela é uma certificação, o Antônio Carlos sabe bem, bastante densa, né? Que percorre todas as legislações, as NRs, nós temos que atender a muitos requisitos, né? Evitando passivos, evitando dificuldades que possam gerar aí até multas, né? Junto às instituições governamentais. A partir do momento que nós vimos os ganhos da 14000, foi fácil implantar a 9001. Né? E em 2013 nós implantamos a ISO 9001. E aí já criamos um sistema de gestão integrado. Né? E quando você cria um sistema de gestão integrado, muitos dos requisitos, né, como o nome diz, eles se integram e fica mais fácil a condução de uma implantação de normatizações e de certificações. A partir do momento que nós nos certificamos na 14, vimos a necessidade de nos certificarmos também no Ecotex Standard 100, né, que era até então uma certificação de produto. Né? E aí você precisa de todo um trabalho junto à cadeia de fornecedores. E aqui eu faço uma ressalva. Uma empresa competente, ela parte da necessidade de ter fornecedores competentes e clientes competentes. A partir do momento que você tem fornecedores que lhes fornecem produtos com garantias, né, de uso de produtos que não são restritivos, que não são que não contaminam nem ao meio ambiente e não agridem ao ser humano, você tem um bom caminho para desenvolver esse trabalho. Então, em 2012, a gente já foi certificado no Ecotex Standard 100 com a ajuda do Fritz, através do Instituto Hohenstein. Então, em 3 anos, né, 4 anos, começamos esse trabalho no final de 2008, 2009. Em 4 anos, nós tínhamos já 3 certificações, com engajamento, com metas, com conscientização, com a participação de toda a empresa. Tá? E quem faz a grande diferença são as pessoas nesse processo. As pessoas precisam ser treinadas, capacitadas, conscientizadas, né, da sua importância, né, e qual é o propósito, quais são as políticas que a empresa determina. Isso permitiu que em 2014, ainda pelo Ecotex, nós fôssemos certificados no STEP. Né? O Braz não aprofundou no STEP, mas o STEP, nos meus 30 e poucos anos de trabalhos na área de certificações e qualidade, né, trabalhando em outras grandes empresas também, eu reputo como sendo como sendo a certificação mais difícil de todas, porque ela ela solicita 6 módulos independentes, né? O sistema de gerenciamento químico, o desempenho ambiental, o sistema de gestão da qualidade, a saúde, a segurança, a responsabilidade. Então, tudo isso que foi falado de ABVTEX, de 18, de 14, de 9, ele está inserido e contextualizado no STEP. Tanto que a Covolan hoje, ela é a única empresa do seu segmento de DELIN certificada no STEP. E no Brasil nós temos pouquíssimas empresas certificadas, né, salvo engano, 2 ou 3 empresas no máximo, não é? Porque é realmente, de fato, uma certificação internacional com exigências internacionais. Não é? Nós éramos questionados pelos auditores da Hohenstein da Alemanha de questões aqui que nós não temos nem como pensar, não é? Questões de abuso sexual que em alguns países eram permitidos até então, né? Agora tem algumas leis aí que mudaram, questões de assédio moral, né? De diferença salarial, né? Uma coisa que chamou a atenção foi uma situação que o auditor ele perguntou: existe diferença salarial entre homem e mulher? E aí já remetendo, né, a bela live que teve sobre diversidade, né, na semana passada, que você coordenou, Fernando,
A pergunta foi, homem e mulher ganham o mesmo salário executando o mesmo trabalho? Né? Eu falei, sim, no Brasil existe até uma questão jurídica, né, que se isso não for feito, pode comprometer, né, muito a empresa. Né? Contente com a resposta, não satisfeito com a resposta, nós tivemos que apresentar os olerites de duas pessoas, sexo masculino, sexo feminino, que executavam a mesma função, mostrando, né, que eles ganhavam o mesmo salário. Ainda não satisfeito, tivemos que mostrar o depósito na conta de forma integral desses funcionários, né? Porque isso foi o que ele nos comentou na ocasião. Porque na Índia, a mulher recebe 60% do salário, 40% ficava numa conta que ela só poderia ser resgatada a partir do momento que ela casasse. Então, são situações, né? Acho que foi o Braz que colocou essa tela no vídeo, né? São esses 6 módulos que eles chegam a ter praticamente 2.000 questões, né? Se nós formos somar cada um desses módulos. Uma pergunta, ela abre e vai abrindo e vai se estratificando, né? Então, até 2014, nós tínhamos já 5 certificações bastante relevantes. Essas certificações nos permitiu que tivéssemos um ganho substancial em questões de sustentabilidade, né? Pensando na questão do meio ambiente, pensando na questão econômica, na questão social, né? O triplo voto, né? da sustentabilidade. E isso permitiu que ingressássemos no BCI, como foi colocado pelo Antônio Carlos, né? Muito facilmente, porque já tínhamos dentro da nossa cadeia de fornecedores de fios que estavam dentro do contexto do BCI, né? Isso permitiu que fôssemos integrantes e somos membros integrantes do ZDHC. A Covolan, ela é a única empresa têxtil, né, do Brasil que é membro integrante do ZDHC. E aí eu puxo a fala, né, que foi realizada até agora, né? Nós não precisamos esperar um Greenpeace solicitar, né, uma atitude para que nós possamos mudar e ter uma postura, uma atitude diferente, né? E o Fernando comentou bem isso. Nós não precisamos que as empresas façam a sua exigência, tem que partir da consciência do empresário, né, da consciência de quem está à frente das organizações, né? E tudo isso baseado em vários outros programas de sustentabilidade, de tecnologias. Hoje nós temos uma estação de tratamento de efluentes que nos suporta a atender essas exigências, seja do Ecotex, seja do ZDHC, né, seja de exigências da CETESB, entre outras instituições, no qual nós praticamente devolvemos uma água potável, né, após o tratamento. Então, são essas consciências que vão mostrando que a certificação não é cara. A certificação, ela traz muitos benefícios. E a partir do momento, né, que a empresa ela consegue valorizar tudo isso, ela valoriza o seu produto. Porque nenhum cliente, nenhuma empresa vai querer comprar de um fornecedor, né, como foi colocado, com restrições, né, que tem uma prática abusiva com seus empregados, que não cuida do meio ambiente, né, que não tem uma responsabilidade social, né, ele vai querer ter na sua cadeia fornecedores, ele vai querer ter clientes que estão engajados no seu próprio propósito, né? Então, dizer que é caro, Fernando, não tem como, tá? É barato por tudo o que ele oferece, e quem consegue identificar o valor disso, né, tem grandes benefícios. Muito obrigado, James, pela sua explanação, pelos seus comentários precisos a respeito das certificações, um case prático para trazermos aqui para os nossos que estão nos acompanhando uma visão de uma empresa de porte importante no segmento de denim e que abraçou essa causa e, pelo que você colocou, tem 12 anos de trabalho.
E há 12 anos atrás, essa questão já era discutida, mas sem dúvida nenhuma estava bem mais atrasada do que nós estamos vivendo hoje. A Lígia comentou comigo aqui pelo WhatsApp que nós já temos 2 perguntas daqueles que nos acompanham. Eu tenho algumas, mas eu vou privilegiar, óbvio, aqueles que estão nos prestigiando nessa tarde. Lígia, por favor, endereça as perguntas de acordo com a solicitação dos nossos participantes. Ok, Fernando. As pessoas agradecendo e falando que esta está sendo uma live muito importante. Inclusive, lá em Portugal também o pessoal está agradecendo, dizendo que é uma live muito útil. Bom, vamos às perguntas. As pessoas não endereçaram diretamente a quem, mas pelo tema eu acho que a gente consegue. Essa, por exemplo, seria para o Brás. Em relação a microempresas de moda sustentável, quais certificações vocês indicam com vistas ao mercado externo? Então, essa seria para o Brás. Eu já vou emendar com a segunda, que seria mais para o Antônio, que é o seguinte: qual é a validade dessas certificações? E entendo que ela está perguntando o tempo, certo? Qual a validade? Quanto tempo dura? É isso. Bom, vamos ver. Estamos sempre dependentes dos mercados que queremos endereçar. Endereçar um mercado externo que seja o europeu. Bom, neste momento eu direi que uma empresa sustentável, mas que é uma microempresa, suspeito que seja uma empresa de manufatura, portanto uma confecção de moda sustentável, nestes casos uma certificação como o STEP é relativamente fácil, não tem a complexidade que foi aqui apresentada pelo James, e poderia ser porta de entrada em muitos mercados. No entanto, ainda assim, é um sistema que pode ser muito pesado para uma microempresa. Não tenho dúvida que no mercado europeu, sem o Ecotex, é muito difícil. É muito difícil porque vender numa cadeia de varejo europeia, se não tiver uma destas certificações, no que diz respeito à toxicidade, vai ter que fazer ensaios e apresentar os resultados. O que significa que os custos são ainda mais elevados, uma vez que tem que fazer ensaios para cada peça, para cada modelo, para cada artigo. Finalmente, os sistemas de certificação da Textile Exchange, mesmo na Europa, têm um valor muito grande quando a moda é sustentável e inclui a reciclagem. Nestes casos, eu direi que o mais adequado seria um destes rótulos da Textile Exchange. Mas enfim, o Ecotex como mínimo, havendo a possibilidade de avançar para a certificação STEP, seria o ótimo. E o ótimo porquê? O James não focou, não colocou esta questão, é que em 2013, quando iniciou, suspeito que foi em 2013 que iniciou a certificação Ecotex, ele disse muito bem, na altura o que era requerido era a certificação de produto, toxicidade, o Standard 100. O mundo evoluiu muito nestes anos, quase uma década, e neste momento já não é suficiente. E, portanto, nós criámos dentro do sistema Ecotex um novo rótulo que se chama Made in Green. Este Made in Green é um rótulo que é colocado nas peças, que é colocado no produto e que certifica que o produto não tem substância nociva e foi produzido numa planta sustentável, numa fábrica sustentável. Eu posso-vos dizer que neste momento a grande aposta da Associação Ecotex é o Made in Green e posso-vos dizer também que já há grandes cadeias de varejo que adotaram o Made in Green como standard neste momento e, portanto, vai passar a ser exigido o Made in Green, o que é um desafio para as empresas, porque para além do Ecotex Standard 100 vão ter que fazer a certificação STEP. Ok, e agora o Antônio, com relação à validade?
Quando a gente fala em validade da certificação, primeiro é bom frisar que todo processo de certificação ele segue condutas internacionais, mesmo sendo uma certificação voluntária. Hoje, nós temos, como já foi dito exaustivamente, nós temos 2 tipos de certificação: a certificação de sistema de gestão e a certificação de produto. Dentro dessas certificações, eu tenho certificações em caráter compulsório, obrigatório, e a grande maioria é em caráter, voluntário. Quer dizer, seguindo, vamos dizer, esse processo internacional, a certificação ela é composta, vamos dizer, de uma avaliação preliminar, onde é avaliado todos os aspectos do padrão normativo tomado como referencial, e não havendo, vamos dizer, nenhuma não conformidade, nenhum problema que contrarie os requisitos desse padrão normativo, é concedida a certificação com a emissão de um certificado de conformidade. Normalmente, esse certificado, isso também falando sobre o ponto de vista internacional, ele tem validade por um período de 3 anos, sujeito a um processo de auditorias anuais. Significa o quê? Que a cada período de 12 meses, o organismo certificador verifica se as condições que deram origem à certificação se mantêm constante pela empresa certificada, para que não haja nenhuma queda de efetividade daquele sistema implantado. Findo esse período de 3 anos, nós temos a renovação da certificação para um novo ciclo de mais 3 anos. Então, esse é um processo que é adotado internacionalmente, quer no Brasil, quer em qualquer parte do mundo. Deu uma picotada aí, acho que a sua internet está meio instável, Antônio. Só no finalzinho, então, você falou que então pode ser renovada por mais 3 anos e com auditorias anuais para ver se as condições que motivaram a certificação se mantêm. E a partir daí ficou meio picado. Então, a partir daí, ao fim de um período de 3 anos, é efetuada a renovação da certificação por mais um período de 3 anos. Eu fiquei, Olívia, extremamente satisfeito porque a sua explanação foi perfeita. Eu estou aprendendo muito aqui. Muito bem, tem mais uma pergunta, Fernando, eu posso fazer? Ok, tá mudinho aí. Quem está nos assistindo. Ok, então vamos lá. A Sabrina, ela não deu para entender direito as certificações que o Brás mencionou. Eu acho que ela coloca aqui que gostaria que o Brás comentasse sobre as... São duas questões diferentes. Eu vou fechar o áudio de alguém de você. Ah, pronto, já foi. Que eu estava me ouvindo. Então, a Sabrina pergunta o seguinte: ô Brás, se você pode responder essas 3 que você... Step, Standard e essa Green, porque ela não conhecia se existe aqui no Brasil, enfim, não deu para entender direito as certificações. A Sabrina está falando. Se você pode só explicar rapidamente. E a Aline, ela gostaria que o Brás comentasse as diferenças de certificações necessárias entre empresas do Brasil e de Portugal. E se ele acredita que algum dos países está em vantagem no avanço de questões de sustentabilidade e questões de social, né? Também de responsabilidade social. Então, faz um pequeno resuminho de novo daquelas 3 que você acabou de citar. Eu acho que ela teve problema com o áudio, se possível, muito rapidamente. E essa questão aí, Brasil-Portugal. Muito bem. Permita-me começar pela segunda, porque entretanto estou a abrir aqui um slide que me vai ajudar. É muito difícil para mim falar de quem vai à frente e quem vai atrás entre o Brasil e Portugal na área da sustentabilidade. Porque ambos os países têm vantagens e têm inconvenientes. O Fernando sabe que eu
há 10 anos, desde 2010, que defendo no Brasil que o Brasil devia ser a capital da sustentabilidade têxtil. E defendo isso com convicção, porque não há nenhum país com a diversidade ao nível da biomassa, com uma imagem favorecida por Amazonas, por Pantanal, para todas as maravilhas brasileiras e da relação que tem com a natureza. Até as cores do Brasil inspiram a natureza. É um país que tem toda a cadeia e, portanto, uma política concertada para a sustentabilidade na produção têxtil não necessita de articulação com o exterior, mas tem um inconveniente o Brasil. É que o Brasil demorou algum tempo a que o varejo e o consumo e, porventura, as leis fossem de facto exigentes nesta matéria. Portanto, quando o Brasil começou, já a Europa tinha começado há muito tempo e, portanto, chegámos a um ponto em que boas práticas numa empresa brasileira na Europa já não são boas práticas. É obrigatório porque a lei assim o obriga. E, portanto, eu direi que a indústria portuguesa têxtil e vestuário está a investir mais, em média, do que o Brasil na área da sustentabilidade. Porque está a fazer um investimento não de compliance apenas, mas está a fazer um investimento ao nível da pesquisa e desenvolvimento que é muito relevante. Para terem uma ideia, o Governo acaba de anunciar um pacote de 150 milhões de euros para apoiar a exploração da bioeconomia no têxtil, vestuário e calçado em Portugal. 150 milhões de euros é uma aposta muito forte do Governo, que acredita que a competitividade do setor em Portugal depende de estar na linha da frente da sustentabilidade, a vários níveis, nomeadamente no aproveitamento dos biomateriais e da bioeconomia. Portanto, concluindo, eu direi que a imagem do Brasil é uma imagem que ainda não está devidamente explorada. Eu continuo a acreditar que o Brasil tinha condições para ser cabeça de cartaz na área da sustentabilidade. E Portugal está numa posição diferente, tem que lutar mais para ter essa imagem. Felizmente, nos últimos anos, sobretudo nos últimos 5 anos, Portugal assumiu-se como um país produtor de têxteis diferenciados no que diz respeito à sustentabilidade, sobretudo no contexto do mercado europeu e sobretudo no contexto do mercado do Norte da Europa, que é mais exigente. No que diz respeito ao social, bom, o Brasil pertencendo à parte sul da América, como Portugal por pertencer ao sul da Europa, nós somos sempre fustigados por perguntas dos países como a Alemanha ou os Estados Unidos, não é, James? Aqui a nós também perguntam se empregamos mão de obra infantil, também perguntam se o ordenado que pagamos é justo, etc. Mas geralmente isto depende de uma imagem externa que os países têm e da incapacidade que alguns países têm de entender as nossas culturas. E, portanto, a imagem do Brasil, eu direi que em termos sociais não estará ao nível de Portugal, mas porventura porque há equívocos, porque há falta de informação sobre o percurso que o Brasil tem feito no que é a sua indústria têxtil e a forma como se integra socialmente na sociedade brasileira e na forma como se relaciona com os seus trabalhadores. Será puro desconhecimento ou então, por motivos de interesse, olhar para o Brasil e para tantos outros países. Eu direi que na América Latina, geralmente a Europa, o centro da Europa e os Estados Unidos olham com muita desconfiança, o que é, no mínimo, uma falta de respeito pelas diferenças culturais. Dito isto, penso ter respondido.
neste balanço há prós e contras. Portugal vai à frente do Brasil, com certeza. Temos mais pesquisa e desenvolvimento na área da sustentabilidade têxtil e estamos a começar cada vez mais cedo ao nível dos materiais, é verdade. É verdade que a parte do negócio têxtil português que está assente na sustentabilidade é uma percentagem muito maior do que aquilo que acontece no Brasil, é verdade. Mas não é verdade que não haja uma dinâmica cada vez mais intensa no Brasil de procurar na sustentabilidade um caminho a seguir. Voltemos então agora à clarificação do sistema o Ecotex. Bom, o Ecotex, e deixem-me agora, o Fernando vai-me permitir, porque deixem-me só, exatamente, vou aqui partilhar um ecrã. O Fernando vai-me permitir um bocadinho de publicidade. É o meu cachê, está bem? Vamos a publicidade permitir, que vou fazer tá bom. É o meu cachê. Devido à participação internacional. Isso. Não. O meu cachê há de ser pago com caipirinha e com palmito, que são duas coisas que eu adoro no Brasil. Bom, estão vendo este slide? Lígia, estão vendo? Sim. Sim. Se você puder abrir, fica melhor ainda. A forma de apresentação, sabe? Na forma de apresentação. Era só para poder mudar, mas eu vou então fazer. Aí. Agora está bom agora. Ótimo. Bom, o sistema Ecotex é isto. O sistema Ecotex começou com este rótulo. Conseguem ver o meu indicador? Sim. Conseguem ver o meu rótulo? Sim, conseguimos. Sim. Bom, este rótulo foi o rótulo que foi criado em 1992. E este rótulo é um rótulo de certificação de produto que certifica que o produto não tem substância proibida. Ou melhor, que não contém substância prejudicial à saúde. Nomeadamente todas as que estão proibidas. E todas as que estão proibidas na Europa, mas as que estão proibidas nos Estados Unidos e noutros mercados. Portanto, o Standard 100 é uma norma que dá origem a uma certificação com o mesmo nome e os produtos certificados não têm nenhuma substância proibida, nem nenhuma substância que seja conhecida como perigosa. Este rótulo tornou-se o rótulo ou o sistema de certificação mais difundido no mundo, como eu disse há pouco, com mais do que 25 mil certificados por ano, mas a certa altura mostrou-se insuficiente. Insuficiente porque a certificação de um produto têxtil não necessita apenas de garantir que não é tóxico, tem que cada vez mais garantir que é produzido em condições de sustentabilidade. E, portanto, foi desenvolvido um outro rótulo, o primeiro para certificar produto, o segundo para certificar empresa. Ou melhor, para certificar fábrica. Uma empresa que tenha mais que uma fábrica terá que certificar cada fábrica. Bom, estes são os dois mais importantes. Uma empresa que tenha estes dois selos pode candidatar-se a este, que é a coroa, é o produto estrela do sistema Ecotex neste momento. E esta é uma certificação de produto. O produto poderá levar uma etiqueta dizendo: este produto é um produto certificado Made in Green, significa que é seguro e que é sustentável. Mais tarde, o sistema Ecotex foi também para o couro, que é muito parecido com o Standard 100, e avançou não apenas por causa do calçado, mas por causa do vestuário em couro, que é muito importante e que faz parte do portfólio da oferta de qualquer varejista hoje em dia. Desenvolveu também um sistema que damos o nome de Detox to Zero, que é um sistema que certifica que a empresa está a cumprir os requisitos do ZDHC. E, finalmente, desenvolveu um sistema de certificação para produto químico, para simplificar a vida ao setor têxtil.
Se o setor têxtil utilizar corante, auxiliar, que esteja certificado EcoPassport, já tem que fazer menos teste. E a sua certificação Standard 100 e a sua certificação STEP ficam facilitadas e com custos mais baixos. Eu passei aqui à frente este MyStep. Este MyStep é um instrumento que nós oferecemos aos varejistas para eles medirem o grau de sustentabilidade dos seus produtos, mas penso que neste contexto o que interessava aqui explicar é a diferença e a complementaridade entre estes dois. O STEP certifica a empresa, o Standard 100 certifica as famílias de produtos, a junção das duas dá origem ao Made in Green. Ok, então eu acho que agora ficou claro aqui para Anne, ou cadê a Anitta, que tinha perguntado aqui. Lígia, eu peço desculpa, acabei por não usar o meu tempo de antena para fazer publicidade. O representante oficial do sistema Ecotex no Brasil é o CITEV Brasil e poderão contactar Karine. O veto é 36 ou é 26? Fernando, Perdão? seu microfone aberto. Ele nem está falando com você. Você sabe que o Fernando é multitarefa, né? Você interrompeu a minha publicidade. Para toda a informação sobre o sistema Ecotex, podem contactar brasil.citev.com. Karina, nós temos com C e com K aqui no Brasil. Isso. Seria com a sua Karina? Com K. É a sua ex-Karine. Então, Karina, com K aí, @brasil.citev.com. É isso? Exato. Tá bom. Ô, Fernando, por aqui, agora a Sabrina disse que ficou claro, ela entendeu tudo, então, Braz, se você puder voltar na tela sem compartilhar. Fernando, tá com você agora. As suas questões. Bom, eu acho que nós tivemos aqui, estamos tendo, melhor dizendo, essa 1h15 de apresentação, um belo panorama sobre o que nós estamos vivendo. Agora, eu tenho aqui, gostaria de dar nesses últimos 15 minutos, se os nossos convidados puderem ficar conosco, fazer algumas rápidas considerações para eles comentarem. Primeiro, o Braz colocou essa questão da imagem do Brasil, que pode ser muito bem explorada. Nesse exato momento, com razão ou sem razão, não vem ao caso a gente discutir isso aqui agora, nós estamos com uma imagem nessa área do meio ambiente prejudicada. Mas não vamos entrar nessa discussão, porque não é o foco da nossa agenda. Eu, particularmente, acredito que o Brasil possa ser uma das grandes potências bioeconômicas e o têxtil de confecção na vanguarda. Sobre essa questão, como nós não somos tão internacionalizados no nosso business, nós estamos entre os 5, 6 maiores produtores do mundo, mas nós não somos os 5, 6 maiores exportadores ou traders do mundo, comprando e vendendo. Quer dizer, se somar fluxo de comércio, são 6 bilhões de dólares, a câmbio de hoje, vamos dizer que dê 35 bilhões de reais, e um faturamento de 185 bilhões de reais. Então, eu pergunto e deixo aqui algumas questões que nós estamos nos debatendo nas nossas conversas. Você só pode fortalecer essa visão de sustentabilidade nacional a partir do momento que você integre essa cadeia, essa rede de produção e distribuição. Porque eu posso estar muito sustentável, mas o meu cliente pode não estar ou o meu fornecedor pode não estar. Esse é um grande desafio. Tá? E eu coloco já como a gente pode lidar com esse assunto. Nós temos agendas para trabalhar isso de maneira muito transversal, conscientizando, levando informação, e também temos projetos que são de encadeamento produtivo. Não há uma receita de bolo, mas nós, basicamente, para simplificar, eu estou colocando esses dois caminhos. Ao mesmo tempo, durante a pandemia, nós vimos várias empresas de varejo internacional, muito poderosas, com vários statements, que largaram de mão seus fornecedores e cada um que se vire com a sua certificação ou não. Ou seja, mostraram, não todos, é verdade, mas em larga medida, que a hora que a corda apertou,
que se dane, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é um tema que ficou muito marcado durante o período. Sem dúvida, o varejo é um grande demandador porque ele está mais exposto. Então, como é que isso repercutiu nesse processo todo? Porque o compliance é muito importante desde que ele se dê em mão dupla, e não de um lado para o outro somente. E terceiro ponto, o Braz colocou a questão o James também colocou, uma questão de posicionamento mercadológico. Me parece que hoje ainda é um diferencial, mas daqui talvez a 10 anos, eu me lembro muito do Total Quality. Não, eu tenho certificado de qualidade total. Hoje, se você não tiver qualidade para aquilo que você pretende atender, você não joga o jogo. Posso ter lá 500 selos, que se eu não tiver a qualidade demandada para o mercado que eu vou atender, eu estou fora do game e não vai adiantar ter selo de coisa nenhuma. Então, eu acho que esses temas que foram abordados de uma forma ou de outra, eu gostaria que cada um, na sua intervenção final, pudesse fazer algum comentário numa roda, começando pelo James, dessa vez. Perfeito, Fernando. Existe uma pesquisa, a base é Inmetro, que 65% dos clientes preferem comprar de empresas certificadas. Né? Isso já é uma prova da importância da certificação. Né? Sendo que entre os parâmetros utilizados na decisão de compras, a qualidade, ela vem primeiro, e como você bem colocou, não tem como não ter mais. Né? E na percepção dos clientes, né, as empresas certificadas, isso 85% diz essa afirmação, e a fonte é o Inmetro, 85% diz que existe um maior nível de confiança em trabalhar com fornecedores certificados. Né? Então, a certificação, ela é algo que gera credibilidade, que gera confiabilidade. Né? O Antônio Carlos, ele comentou no início que as certificações, elas atendem requisitos e organismos internacionais. A partir do momento que uma empresa ela é certificada na ISO 9000, na 14000, na OSAS 18000, na ISO 45001, é uma certificação ISO que é igual para todo o mundo. Então, é um selo que vale em qualquer ponto do planeta. Né? As certificações específicas que nós estamos conversando com o Braz, que aí a BNT ela ainda não está inserida, né? Quem sabe um dia, mas são certificações voltadas para a cadeia têxtil, né? Algumas delas para a cadeia do calçado também, né? Couro, calçado. Também são certificações internacionais que credenciam a empresa a fornecer para o mundo todo. Né? Então, a importância de se ter uma certificação sobretudo, uma abertura de relacionamento, uma abertura de portas. Né? E você reforçou, Fernando, aquilo que eu já havia dito. Uma empresa competente, ela precisa de fornecedores competentes e de clientes competentes. Essa cadeia da competência certificada, né, faz com que o processo flua muito mais tranquilamente. Né? O que nós precisamos no Brasil, e corroboro com o Braz, quando ele comenta, é que as grandes empresas elas façam a exigência da sua cadeia fornecedora. Não é? Foi isso que aconteceu, por exemplo, na automobilística. Não é? Quando veio o ISO 9000, veio o TS, enfim, elas começaram a exigir, seja empresa de porte médio, porte pequeno. Não é? Por quê? Porque ela passa a ter uma garantia do fornecimento. Né? Ela passa a garantir o seu produto com qualidade, o seu produto com sustentabilidade, com segurança. Né? E eu reputo agora a Covolan. A Covolan hoje ela é a indústria mais sustentável do Brasil. Né? Por quê? Porque ela pensou tudo isso há mais de 12 anos. Uma criança não é gerada em 3 meses. Você precisa de tempo para criar isso daí. Mas tem que começar. E tem que começar pela conscientização dos empresários, né?
nesse segmento que eu trabalho há mais de 30 anos, que a gente sabe que é difícil, né? É cheio de altos e baixos, né? Mas se não partir da responsabilidade e do engajamento do empresariado brasileiro, nós ainda teremos, né, a imagem como o Braz comentou, né? Um país com grande capacidade, grande potencial que não é utilizado. Eu gostaria que, então, que o Antônio Carlos fizesse também as suas considerações sobre esse conjunto que nós abordamos aqui, que o James já deu início. Eu vou aproveitar o gancho do James. Sem dúvida alguma, essa pesquisa é uma pesquisa hoje em terreno internacional. O movimento, ele divulga, mas é uma pesquisa patrocinada, vamos dizer, pela ISO, e envolve, vamos dizer, praticamente, vamos dizer, os países dos 5 continentes. E, sem dúvida alguma, nós temos que fazer, vamos dizer, mais uma análise sobre, vamos dizer, o que é, vamos dizer, o processo de uma certificação para, vamos dizer, a organização. Eu costumo dizer que a relação entre duas empresas, relações contratuais entre duas empresas, geram, vamos dizer, não só, vamos dizer, confiança, também, vamos dizer, gera comprometimento. Esse fator muito bem apresentado, que é, vamos dizer, a confiança do produtor principal dos seus fornecedores, vamos dizer, um fato, vamos dizer, que não pode ser desprezível. Se a gente olhar, vamos dizer, na década de 70, quando eu comecei a minha vida profissional, em 1971, 72, nós tínhamos, vamos dizer, a parte de qualidade voltada para, vamos dizer, procedimentos específicos, que era a parte nuclear, a parte naval, a parte offshore e a parte aeronáutica. Por que isso? Os riscos eram contundentes. Você tinha risco humano, impacto ambiental e duplo cessante. Se você olha de 1975, com o advento, vamos dizer, dos padrões de qualidade internacional que foram gerados em 1990, 89 e 90, nós temos, vamos dizer, 30 anos aí com uma vida, vamos dizer, muito brilhante. Hoje nós temos empresas de pequeno porte, empresas de 2, 3, 4 funcionários, olhando a necessidade de implantar o sistema de gestão para sua própria perpetuação no mercado. Então, eu aproveitei o gancho aí do amigo James para, vamos dizer, confirmar, vamos dizer, esse sentimento. Eu vejo que a qualidade hoje, a padrão de qualidade voltada para negócio, qualidade voltada para a sustentabilidade, vamos dizer, uma atividade que ficou, vamos dizer, se enraizou, vamos dizer, num segmento do mercado hoje cada vez mais competitivo. E quem não for competitivo nesse mercado, simplesmente tende, vamos dizer, a sucumbir. Então, eu vejo que, por qualquer desses padrões, não são padrões para, vamos dizer, colocar, vamos dizer, um certificado na parede, e sim, o empresário tem que olhar, seja ele que porte for, ele tem que olhar que isso daí, vamos dizer, um bem patrimonial, vamos dizer, uma vantagem competitiva que ele tem. Antônio, eu diria que, olhando assim para esse contexto, antes de passar para o Braz, você pega uma empresa de muito pequeno porte, os 3 momentos mais críticos que eu enxergo, que, aliás, estão muito na pauta de ação do SEBRAE, é a questão da gestão das finanças, a gestão propriamente dita do negócio e a digitalização. São 3 assuntos para que ela possa ter sobrevivência e trabalhar esses outros temas que ela vai ter que trabalhar em maior ou menor grau, dependendo da sua inserção numa rede de valor. Então, quando você vai já para uma companhia, já com outro patamar internacionalizada, essas questões vão ganhando uma dinâmica, como a própria Covolan, que participa de feiras internacionais, exporta. Então, esse contato com o mundo traz outras informações que acabam levando a determinados movimentos. Não deve ser assim, deve ser porque a gente acha que deve ser assim. E, por outro lado, o grande trabalhando com o pequeno, porque realmente você só será sustentável realmente
quando os elos todos da sua rede de produção e distribuição o forem. Eu posso estar maravilhoso, lindo e perfeito, mas estou comprando um produto que não está bacana, ou estou vendendo para alguém que vai estar pouco se lixando com todo aquele conjunto de atributos que está no meu produto, que, aliás, é uma demanda que nós estamos fazendo com a BVTEX, que seja posto nas gôndolas dos varejistas o destaque de que aquele produto foi feito por empresas certificadas, etc, 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 etc. Agora, Blas, vou te fazer uma pergunta que me veio aqui agora, que é muito curiosa. Eu estava lendo, isso a gente tem lido recorrentemente, o mercado de aluguel de roupas e o mercado de second hand, que está crescendo bastante, inclusive no digital. Como é que vai certificar essas roupas? Aí vai ter outra referência? Ou seja, eu estou perguntando de um modelo de negócios que está crescendo, o aluguel e etc., mas que, de uma forma ou de outra, ele tem uma vantagem, entre aspas, dita, porque ele fortalece a economia circular, evita desperdício, porque a nossa indústria, como você falou, ela está sendo criticada de manhã, de tarde, de noite, em várias facetas, com ou sem razão. E antecipo que nós vamos apresentar na reunião do Conselho agora de quinta-feira, um estudo que nós fizemos com a Fundação Getúlio Vargas e o Senai CETICT, decupando todos os 2.300.000 pessoas que constam na PNAD como trabalhadores ocupados na nossa indústria, seja dentro do lado autônomo, seja pelo lado empresarial, seja pelo lado até mesmo informal, que existe. Não vamos nos iludir, existe. Como é que você vê esses movimentos de novas formas de consumo, certificações e como rastrear, que é a palavra que está sendo muito posta aí, rastreabilidade do produto, possa se desenvolver? Bom, por onde é que quer que eu comece? Começando por esse ponto, a roupa em segunda mão é uma realidade que está crescendo, mas que é uma realidade muito pequena. É um nicho, ainda é um nicho muito pequeno. Quando nós comparamos os volumes de segunda mão com os volumes de primeira mão, rapidamente percebemos que é um fenómeno social que tem que ser estudado, tem que ser acompanhado, enfim, mas ainda não tem a relevância necessária para ser vista como parte integrante do negócio têxtil na dimensão que ele tem no mundo. Certificar estes produtos, bom, estes produtos já foram certificados alguma vez. E portanto, em tudo o que diz respeito à toxicidade, etc., é uma questão, talvez, dos primeiros donos guardarem as etiquetas para recolocar no produto quando o produto vai ser vendido pela segunda vez. A questão mais interessante e mais desafiante tem a ver, eu acho que, Fernando, vou desligar o seu microfone. Ok, estava aqui a fazer eco. A questão e vou juntar duas coisas, que é a certificação do conteúdo sustentável e a rastreabilidade do ciclo total de vida do produto. Esse é um desafio que necessita ainda de muito mais pesquisa. Há inúmeros investigadores no mundo que estão a tentar encontrar soluções para isso, porque não é possível hoje, com segurança, permita-me a imagem, colocar uma peça de vestuário debaixo do microscópio e dizer se foi reciclado, se não foi reciclado, onde é que foi produzido, se foi produzido em boas condições, se mais. Portanto, a convicção da comunidade científica e tecnológica que está a trabalhar este assunto é que as tecnologias de informação vão dar uma ajuda e acredita-se que blockchain será o futuro do ID, da identificação de um produto desde que nasce até que morre para voltar a nascer. E nessa perspectiva, o vestuário em segunda mão, enfim, é um passo no meio desta cadeia de estados em que os produtos estão e se o blockchain estiver a funcionar, pois com facilidade a questão da certificação e a questão da rastreabilidade estarão resolvidas.
Imagem do Brasil prejudicada? Eu penso que não. Eu penso que há o sentimento europeu, daquilo que converso com amigos, o sentimento europeu em relação ao Brasil não mudou. Há sentimentos mais escuros relativamente à liderança do país, mas isso não tem propriamente um efeito, a meu ver, um efeito negativo na imagem do Brasil. Pelo contrário, na medida em que há uma má imagem da liderança do país, há uma espécie de carinho que as pessoas têm pelo Brasil. Do tipo, que azar o que está a acontecer com o Brasil, dias melhores virão para aquele país maravilhoso. Eu penso que não está. Então essa imagem de natureza, essa imagem étnica, essa imagem de cor, é uma imagem que o Brasil tem agarrada, e o Brasil tem muitos embaixadores. Não há comunidade brasileira espalhada pelo mundo que não seja um embaixador da alegria brasileira, da preocupação com a natureza, etc. O Brasil tem uma diáspora enorme, é uma diáspora que se nota em qualquer cidade pela alegria e pelo barulho, é verdade. Onde há brasileiro, há pandeiro e cuica, e, portanto, nota-se bem onde há brasileiro, mas a imagem que é transmitida é uma imagem positiva. Mobilizar o setor é uma questão de cadeia de escala. Uma empresa como a Covolan, pioneira em alguns sistemas de certificação, teve que fazer o trabalho todo. Quando um sistema tem muitas empresas certificadas, é muito mais fácil para as seguintes certificarem-se. Vou dar um exemplo. Se um confeccionista quiser fazer jean com denim da Covolan, o seu processo de certificação é imensamente mais fácil e mais barato de fazer do que um outro confeccionista que compra uma empresa não certificada e vai ter que gastar uma fortuna a fazer teste químico, teste físico, teste de tudo e mais alguma coisa. Portanto, a dificuldade é o ponto de partida no Brasil. O número de empresas certificadas é muito baixo e, portanto, as que começam são prejudicadas quando comparadas com uma empresa portuguesa ou alemã ou espanhola que nasce ou que vai iniciar a certificação num contexto de cadeia já muito organizado. Eu acredito que, à medida que há uma percepção no mercado interno brasileiro da importância da sustentabilidade e da certificação de sustentabilidade, ao mesmo tempo que há uma boa probabilidade de que o olhar para os mercados externos tenha uma nova vida num futuro que eu pessoalmente espero que seja próximo e que possa haver empresas brasileiras a exportar. As empresas brasileiras têm condições competitivas, porventura, melhores do que a China para o mercado europeu. É uma ligação que ainda não está organizada, não está fluida. Mas daquilo que eu me apercebo, há muito produto brasileiro que pode perfeitamente fazer boa carreira no mercado europeu e as condições competitivas não são más. Não são más. Bom, neste momento, eu direi que são muito boas, porque o câmbio assim o dita. Neste momento, eu direi que será muito mais barato aprovisionar no Brasil do que na China ou na Turquia. Bom, dizia eu, quando houver maior consciência dentro do mercado brasileiro ou houver mais empresas brasileiras a olhar para os mercados externos, ou quando as empresas internacionais a operar no Brasil adotarem as mesmas regras que essas empresas adotam no mercado europeu ou norte-americano, eu não tenho dúvida que tudo vai descolar. Quando uma empresa perceber que é condição sine qua non ter determinada certificação para poder vender, é como comprar uma máquina. Se precisa de uma máquina para pregar botão, não vai vender peças sem botão, vai comprar a máquina para pregar botão. Portanto, esta questão da certificação geralmente entra pelo departamento comercial. Aqui uma nota. Em Portugal, a sustentabilidade entrou pelo departamento comercial.
Felizmente havia trabalho feito pelo CITEV, havia muito trabalho feito de 15 anos que permitiu que as empresas tivessem acesso rápido a apoio para implementar os seus novos processos na senda da sustentabilidade. Mas foi em 5 anos e entrou pelo comercial. O cliente diz, o que é que tem de sustentável? O que é que propõe? E passo já para a questão do daqui a 10 anos. As regras são evolutivas, Fernando. Se você comparar a norma o Ecotec 100 de há 25 anos com a norma o Ecotec 100, que vai ser editada em próximo abril, já com as alterações que nós decidimos na semana passada, você vai ver que são muito diferentes. E, portanto, o que vai acontecer não é a certificação ser importante ou menos importante. Os sistemas de certificação e os referenciais é que vão evoluir, vão ser cada vez mais exigentes. Exemplo, muita empresa portuguesa vendeu muito tela com 3% de fibra reciclada. E naquela época era bom. Uma empresa que vendesse uma tela com fibra reciclada era bom. Você hoje tenta vender uma tela com 3% de fibra reciclada e o cliente diz 3%, isso nem se pode considerar um produto sustentável. Portanto, esta questão é evolutiva e não tenho nenhuma dúvida que na área da sustentabilidade vai estar continuamente e vai continuar a ser exigido este tipo de certificação. Uma nota sobre a mobilização dos consumidores. Os consumidores preferem produto certificado, como disse o James. Preferem. Têm dúvida no momento de comparar preços. Um produto certificado, se custar muito mais do que um produto não certificado, no Brasil como em Portugal, o consumidor pode hesitar. Agora, se o preço for o mesmo, não há dúvida, vai preferir a certificado. Se a diferença de preço não for muito grande, vai preferir a certificado. O que é que falta para ser o consumidor o grande motor das empresas que trabalham melhor e que têm os seus produtos certificados? Uma coisa que tanto faz sentido no Brasil como em Portugal. Uma das linhas da estratégia que negociamos com o governo português para os próximos 10 anos no setor têxtil, vestuário e varejo têxtil, uma das linhas chama-se Labeling Awareness. O consumidor não sabe ler o rótulo. O consumidor tem que ser ensinado a compreender o que significa. E no momento em que compreender o que significa, vai procurar a etiqueta e vai tomar opções de compra mais responsáveis. Exemplo prático que ocorreu em Portugal. Era necessário fabricar disto. E Portugal e toda a Europa estavam a debater-se com a incapacidade de importar máscara da China. E aí, em fevereiro, nós colocámos a potência no asfalto e fomos à procura de soluções produzidas dentro do setor têxtil nacional. As confecções diziam, eu posso fazer máscara, mas tenho que me explicar como é que se faz. Não sei nada sobre máscara. Especificação técnica, materiais, forma de confeccionar, não sabemos nada. Aí o CITEV publicou gratuitamente fichas técnicas para que as empresas pudessem fabricar máscara e dispositivo médico. E a pergunta seguinte caiu em cima de nós. E quem é que vende matéria-prima capaz de cumprir a especificação de máscara e de dispositivo médico? O que nós fizemos foi certificar as empresas têxteis que tinham produto que cumpria as especificações. Facilitámos a vida aos confeccionistas, que passaram a saber a quem comprar, e garantimos um negócio extraordinário. Houve gente que ficou rica, houve gente que ficou muito rica durante estes meses, porque a oportunidade de vender produto certificado para ser transformado em máscara, em bata, etc., foi
não apenas para o mercado nacional, porque a maior parte foi, obviamente, exportada para a Europa e para os Estados Unidos, e o sistema de certificação que fizemos de matéria-prima foi a alavanca para que tudo fosse rápido. O sourcing passou a ser rápido porque publicámos uma lista de empresas com produto certificado. Portanto, estava eu a dizer que este exemplo trouxe com ele uma outra questão que foi, a partir do momento em que fizemos teste e aprovação de máscara comunitária, depois de ter desenvolvido a norma ou a especificação técnica e aprovado pelo Governo, nós decidimos criar um selo. E esse selo é um selo que é perfeitamente irrelevante na relação entre empresas. Eu até vou mostrar o selo que desenvolvemos. Ora, vejam lá se estão a ver. Sim ou não? Sim. Ora, este selo foi feito para o consumidor final. Foi feito para que uma máscara certificada pudesse ser rapidamente identificada na estante. E o que é que o selo diz? Diz tudo, mas apenas o que o consumidor tem que saber. Tem que saber que a máscara está aprovada, tem que saber que foi o CITEV que certificou, tem que saber o número de lavagens para que está certificada e o tipo de uso. Isto é uma questão portuguesa. Foram estabelecidos 2 níveis, um nível para profissionais e outro nível para público em geral. O que aconteceu foi que nunca a notoriedade do CITEV foi tão alta. Nunca. Hoje, os consumidores portugueses reconhecem a marca CITEV porque a comunicação social, as autoridades de saúde passaram esta informação. Verifiquem se as máscaras são certificadas. E a partir desse momento, eu tenho a certeza que nenhum consumidor foi comprar uma máscara que não estivesse certificada, porque o que está em causa é a segurança, e é mais seguro comprar uma máscara que foi avaliada e certificada do que comprar uma máscara que oferece dúvida ao consumidor e a todas as pessoas que o consumidor, em seu nome, acaba por comprar máscaras, nomeadamente os seus filhos, e as pessoas mais idosas, que são mais vulneráveis ao Covid-19. Portanto, isto para dizer, Fernando, e termino, que só se faz esta evolução trabalhando em vários palcos ao mesmo tempo, nomeadamente mudando o mindset das empresas, mas mudando também o mindset do consumidor, e o consumidor não adivinha, o consumidor não é bruxo. Temos que dar informação ao consumidor para que ele saiba ler os rótulos. Do meu lado, e já está aprovado pelo governo português, vamos montar uma grande campanha para ensinar os consumidores portugueses a ler os rótulos e a saber, no fim, toda a informação para que façam uma opção de compra mais responsável. Muito obrigado, Braz. Aqui no Brasil nós tivemos também uma reação fortíssima, até porque já éramos produtores tradicionais de dispositivos médicos hospitalares. Participamos junto, bebemos com a BNT, você, dos critérios das máscaras sociais. As máscaras médicas hospitalares já têm lá seus registros e critérios pela Anvisa, e hoje nós somos mais do que superavitários e exportadores também desses dispositivos. Bom, 1h45, eu gostaria que cada um encerrasse com um tema, uma palavra sobre a nossa agenda de hoje. James. Poxa, depois de tanta coisa, um tema só, né? É desafiador. Mas eu diria credibilidade. Nós podemos perder muita coisa, mas a credibilidade jamais. Né? Quando falamos em certificações, temos credibilidade para continuar a nossa caminhada. Obrigado, Braz. Um tema, uma palavra. Tema: fraternidade. Brasil e Portugal devem explorar mais os laços que unem os dois países no negócio têxtil e vestuário. Muito obrigado. Antônio Carlos. Confiança, que é, vamos dizer, uma palavra que envolve todos os stakeholders aí envolvidos nesse processo. Perfeito. Credibilidade, fraternidade, confiança foram as palavras que
os nossos apresentadores encerraram as suas brilhantes exposições. Acho que nós temos competência técnica, empresarial, técnico-científica. Esse contato com Portugal, com outros países, é fundamental, porque nós vivemos realmente, apesar dessas discussões da globalização, vai andar para frente, vai andar para trás. Eu acho que ela vai ser diferente, obviamente, depois dessa pandemia, mas não vai deixar de existir, porque ela existe desde o tempo das caravelas. Então, essas conversas de que vai revoltar tudo, isso é bobagem do meu ponto de vista, mas tem mudanças, como tudo muda, como tudo evolui. E eu espero que todos aqueles que nos acompanharam nesses 90 minutos, foi uma partida aí de futebol, possa, com intervalo, tenham apreciado aquilo que foi apresentado. Isso fica gravado, o que permite àqueles que não puderam nos acompanhar assistir posteriormente. E eu creio que a ABIT, com esses encontros, com essas discussões, está prestando um valioso serviço à comunidade têxtil, à sociedade brasileira e, mais do que isso, a uma integração internacional, como a Lígia falou, temos assistentes também, pessoas participando de Portugal. E essa tecnologia está viabilizando coisas que pareciam um pouco difíceis de integrar, mas está facilitando a integração, porque é possível, mas nada substitui o calor humano, a caipirinha, um bom bacalhau, uma coisa aqui, outra ali, cada um com as suas especialidades, mas congregando numa visão luso-brasileira que é fundamental aí para o destino das nossas nações. Obrigado a todos, obrigado, Lígia, e até a semana que vem, se Deus quiser. Tudo de bom. Tudo de bom. Boa tarde. Prazer. Obrigada a todos. Tchau.